Santos irmãos e irmãs, um dos hinos admiráveis de nosso inário, do qual gosto muito desde menino, diz assim: um dia Cristo achou-me, muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me nos seus braços, firmou-me em seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. E o coro diz: a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Depois o hino vai dizer: passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. Esse salmo bem podia ser considerado, esse cântico, uma paráfrase do Salmo 124. Lembre-se bem que o Salmo 124 é um salmo de romagem. Você não pode perder o foco que estes salmos eram cantados pelo povo de Deus quando eles iam a Jerusalém adorar ao Senhor. 3 vezes por ano, todo bom judeu tem que comparecer a Jerusalém para bendizer ao Senhor nas festas que celebram a grande salvação que Deus dá ao seu povo. E aqueles que viviam mais distantes enfrentavam os perigos do deserto, os perigos de feras, os perigos de assaltantes, o cansaço físico, o sol causticante, momentos de muitas angústias e lutas, e eles chegavam a Jerusalém para adorar a Deus. E enquanto iam para Jerusalém, eles cantavam esses salmos maravilhosos, os salmos de romagem, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. E aqui nesse salmo de romagem, amados irmãos, esse salmo maravilhoso, Salmo 124, o Senhor nos ensina como reagir à presença do Senhor. Como reagir à presença do Senhor? Em primeiro lugar, o Salmo nessa noite nos ensina como reagir à presença do Senhor. Em primeiro lugar, testifique, diz o Salmo. Como reagir à presença do Senhor? Se você tem a presença do Senhor na sua vida, na sua peregrinação, porque Ele te redimiu, selou você com o Espírito Santo da promessa, como você vai reagir à presença do Senhor na sua vida? Em primeiro lugar, o Salmo diz: testifique. Vamos ver o testemunho que o salmista dá, dos versículos de número 1 até o versículo de número 5, ele diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O salmista começa no início do salmo testificando que a presença de Deus é uma presença libertadora na sua vida e na vida do seu povo. Ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se Deus não estivesse conosco. E ele diz: Israel que o diga. Eugene Peterson, na sua tradução a mensagem, diz assim: não fosse o Senhor que esteve conosco, cante todo Israel. E aí o povo repete: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ou seja, 2 vezes o Salmo diz que o Senhor está presente conosco. E todo o povo de Deus pode testificar. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ele começa a dar testemunho. Quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O salmista pinta o quadro dos homens revoltados e que perseguem o povo de Deus como se fosse uma grande besta fera. Ele pinta o quadro de um dragão, amados irmãos. Ele diz: quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Essa expressão usada para ira que acendeu, no hebraico é literalmente quando saiu fogo pelas narinas,
quando lhe saíram fogo pelas ventas. É como se o inimigo fosse um grande dragão. É como se nós fôssemos pequeninos camponeses e o inimigo gigantesco, em sua grande fúria, nós não poderíamos resistir. E ele, irado, então, soltou uma baforada pelo nariz e saiu fogo que ia nos destruir. O salmista diz que nós reagimos à presença do Senhor, testificando o seu grande livramento. Sobe um pouquinho, porque senão quem está em casa não ouve. Testificando o seu grande livramento. Querido amigo e irmão, quantas vezes homens já se levantaram furiosamente contra você? E se não bastasse, quando o Salmo pinta esse quadro, o livro de Apocalipse pinta Satanás e os seus demônios, o inimigo das nossas almas, como o grande dragão. O grande dragão que quer nos perseguir. Então aqui nós vemos dos Salmos a fúria dos homens que se levantaram contra nós, e eles se parecem com o grande dragão, o inimigo das nossas almas, que solta fogo pelas ventas, louco para nos destruir. Mas de repente, meus queridos irmãos e irmãs, o Salmo continua dizendo: como é bom ter o Senhor ao nosso lado. E ele testifica que o Senhor nos livra de homens raivosos, que o Senhor nos livra dos dragões deste mundo, mas que o Senhor nos livra da enchente, da tempestade e do afogamento. Olha o que diz o texto: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Eu não sei se você já teve alguma experiência de um princípio de afogamento, mas isso é terrível. Primeiro ele pinta a fúria dos inimigos como um grande dragão que lança fogo pelos narizes e pela boca, pronto para nos destruir. E agora ele diz: se o Senhor não fosse conosco, seria como se nós estivéssemos numa enchente e as águas passassem com as suas torrentes sobre a nossa cabeça, e você se debatendo, tentando sair. A ideia do salmo é essa, e de repente então, águas impetuosas, diz o texto, passam sobre a sua alma, e você fica arrasado, destruído, e pensa que não vai subsistir. Ah, meu querido amigo e irmão, quantas vezes nós passamos por angústias nesta vida, por acidentes até que se parecem a enchentes e tempestades, e nós pensamos que não vamos resistir aos grandes desafios da vida. Haja vista, amados irmãos, essa pandemia que assolou o mundo inteiro e tem matado tantas pessoas no mundo, inclusive no nosso país. Quantas pessoas andam com medo, inclusive aqueles que se chamam filhos de Deus, e alguns viram seus familiares sendo chamados à glória, à presença do Senhor, mas foram momentos de angústia terrível. Parece que as águas, a enchente passou sobre a sua cabeça, a sua alma foi jogada para lá e para cá, e parece que você não ia conseguir resistir a essa grande intempérie. Mas há um detalhe maravilhoso no Salmo: o Senhor está com você. O Senhor está ao seu lado. Israel, você pode dizer, povo de Deus, o Senhor está ao seu lado. E por isso você resiste à fúria dos homens, você resiste à ira dos dragões, você resiste às enchentes e às tempestades desta vida que assolam a sua alma, porque o Senhor está ao seu lado. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você, como povo de Deus, pode testificar que ainda que passe por grandes problemas, que ainda que enfrente a fúria dos inimigos deste mundo, que ainda que enfrente o dragão que se levanta contra a igreja de Jesus, que ainda que enfrente as tempestades, as enchentes e os grandes desafios dessa vida, você não precisa se desesperar, porque a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus, que morreu na cruz para pagar os teus pecados, que te deu o Espírito Santo, que habita em você e que diz que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Se você entende o tamanho da grande salvação que recebeu, do grande livramento que tem em Cristo Jesus, você vai testificar. Pastor, como eu aplico isso na minha vida? Você pode aplicar
que você caminhava a passos largos para o inferno, e você era um cego que caminhava rumo ao despenhadeiro, e as pessoas diziam: cuidado, 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 você vai sucumbir, cuidado. Mas você não via despenhadeiro pela frente, e quando se aproximava o momento em que você daria o último passo, Cristo Jesus veio e te tomou do despenhadeiro, e abriu os seus olhos, e fez você ver que perigo você corria, vivendo longe da presença de Deus, e Ele tira você do despenhadeiro, quando dá a vida na cruz, e paga os teus pecados, e te reconcilia com Deus Pai, e te dá a vida eterna, e te dá paz com Deus. Querido amigo e irmão, todos nós podemos testificar de grandes livramentos que o Senhor nos deu. E o maior livramento que Deus nos dá é o livramento da ira eterna de Deus contra o pecado. É o livramento de arder no fogo do inferno eternamente. É o livramento de estar totalmente entregue à sua sorte e viver longe de Deus. O Senhor nos dá este livramento através da obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele morreu por nós. Nós não temos medo de homens, nós não temos medo de dragões, nós não temos medo de tempestades, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Nunca ninguém nos amou como Ele. Nós pertencemos a Jesus, e nós o bendizemos e o exaltamos, porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Como reagir à presença do Senhor em nossa vida? Testifique, abra sua boca. No início desse culto, eu li um texto bíblico que foi um testemunho. Mateus contou daquele dia do avivamento em Cafarnaum. Jesus curou o leproso, Jesus curou o servo do centurião, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus pregou na casa de Pedro, a multidão estava lá, Ele expulsou dezenas de demônios, o avivamento estava no auge, o Senhor estava fazendo grandes coisas. De repente um homem viu tudo aquilo, o escriba diz: mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Jesus diz: as raposas têm suas covas, as aves do céu seus ninhos, o filho do homem não tem travesseiro, e o homem não segue Jesus. Outro disse: Senhor, eu vou te seguir também, mas deixa sepultar papai primeiro. E Jesus fala: não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem, segue-me. E no meio do auge do avivamento, Ele coloca os seus discípulos no barco, e eles vão atravessando no mar à noite, e a Bíblia diz que o mar está muito empolado naquele dia, e sobreveio uma grande tempestade, ondas gigantescas se levantavam contra o barco, caíam sobre ele, pareciam que ia partir o barco, e Jesus, cansado do dia de tanto trabalho, dormia na popa, e o vento vinha e jogava o barco para lá, arremessava o barco para cá, e os discípulos estão desesperados, arrancando os cabelos, tentam remar, não conseguem, estão encharcados de água. Eles disseram: agora já era, nós não podemos com este mar. Um deles vai ao fundo do barco e diz: Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não se preocupa. E Jesus se levanta e diz a eles: por que vocês estão morrendo de medo, homens de pequena fé? E diz para o mar: mar, tranquilo, acalma-te, vento, emudece. E o mar acalmou, e o vento parou, e aquele povo perplexo ficou, e olharam uns para os outros e disseram: uau, quem é este homem que até o vento e o mar o obedecem? Quantos de nós já não ficamos perplexos com o grande livramento do Senhor? O maior deles é a salvação, é o livramento da ira eterna, é o livramento do pecado. Então, querido, que você, tal como faz esse salmista, diante da presença do Senhor, testifique o que Ele fez por você. Diga aos seus amigos que você estava debaixo da ira de Deus, mas que Ele te amou e mandou o Filho dele morrer na cruz para pagar os teus pecados. Diga aos seus amigos que se eles se arrependerem e crerem nesse maravilhoso Filho, esse perdão eterno também é para eles.
e que nunca foram amados como o Senhor os amou, se eles de fato creem em Cristo Jesus, e que amando ao Senhor assim, então, eles desfrutarão de vida eterna, de paz com Deus, e ainda que sejam peregrinos neste mundo, o Senhor nunca os deixará, jamais os abandonará. Se você recebeu de graça a salvação, se você foi selado com o Espírito Santo, se você é cheio de Deus e da sua palavra, você não pode se calar. Se você está verdadeiramente na presença de Jesus, você tem que abrir a sua boca e dizer ao mundo inteiro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abra a sua boca e testifique da grande salvação, do grande livramento, do grande perdão, das grandes bênçãos que Deus te dá em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como você tem reagido à presença de Jesus? Lembra do hino? A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Como reagir à presença do Senhor? Em primeiro lugar, testifique. Mas em segundo lugar, o Salmo diz: agradeça. Como reagir à presença do Senhor? Agradeça. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 5, não, versículo de número 6 e versículo de número 7. Assim diz o texto da palavra de Deus: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, nós vemos agora o salmista, depois de testificar o grande livramento, ele agradece. Agradece a grande salvação que recebeu. Ele diz: bendito, abençoado seja Yahvé, o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, infinito e imutável. Eu sou o Salvador do seu povo. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O inimigo não teve o prazer de mastigar a nossa carne em seus dentes, diz o texto. Salvou-se a nossa alma como o laço do passarinheiro. Naqueles dias da Bíblia se usava um laço para prender os pássaros. E o texto diz aqui: quebrou-se o laço. O pássaro chega apertado, mas de repente o laço se quebrou e o pássaro ficou livre e voou. Quando eu era menino no interior de Minas Gerais, quando nós brincávamos nas praças, nos quintais, em alguns lugares que tinham mata, nós não tínhamos o laço dos passarinheiros, mas nós às vezes pegávamos uma cestinha, fazíamos um pau assim aforquilhado, colocávamos naquela cestinha, amarrávamos uma corda e colocávamos um pedaço de pão, um milhozinho, alguma coisa ali dentro, e ficávamos escondidos, até quando vinha um passarinho. De repente, o passarinho vinha, e aí ou ele derrubava a forquilha, e nós falávamos: pegamos! De repente, não era um passarinho, tinha uma lagartixa lá dentro, ou um sapo. Mas a grande verdade é que nós armávamos uma arapuca, pois o Satanás arma muitas arapucas para você. Ele de repente coloca o pau aforquilhado e coloca ali dentro algo que chama a sua atenção, que mexe com você. E de repente então você vai como uma vítima, um inocente passarinho, e quando você entra e come das migalhas do inferno, ele puxa a forquilha e você está preso no pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque quando você tem Cristo no coração, o pecado arma para você, o diabo arma para você, mas o Senhor vem e arrebenta com a arapuca e você sai livre, porque Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados. O salmista conta com uma ilustração simples do campo, que Deus o livrou de ser palito de dente dos inimigos, de ser um passarinho preso na armadilha pelo inimigo. Ele agradece, ele diz: bendito seja o Senhor. Você tem agradecido as bênçãos maravilhosas que Deus tem te dado?
Você tem agradecido todas as vezes quantas o Senhor tem te livrado de cair em pecado. Você tem agradecido porque o Senhor te salvou. Você tem sido grato porque Deus tem te sustentado na dificuldade. Você tem sido agradecido porque o Senhor está ao seu lado e nunca te deixará, jamais te abandonará. Em segundo lugar, o texto nos diz como reagir à presença do Senhor. Agradeça. Seja grato pelo perdão de pecados que você recebeu. Seja grato porque o Senhor não vai te jogar no inferno. Seja grato porque Cristo morreu na cruz por você. Seja grato porque o Senhor tem te alimentado com a palavra. Seja grato porque o Senhor tem te sustentado a cada dia. Seja grato porque o Senhor tem te livrado dos ataques do inferno. Seja grato porque Ele tem te dado vitória contra a tentação. Seja grato porque Ele tem te sustentado na crise. Seja grato porque mesmo na enfermidade Ele está ao teu lado e afofa o teu leito. Seja grato porque mesmo nas provações Ele cuida de você. Ele não te abandona. Seja agradecido. O texto nos diz como reagir à presença do Senhor. Agradeça. Nós temos que ser pessoas extremamente agradecidas. Mas não podemos ser irmãos como aquela menininha que eu vi minha esposa contar numa mensagem para as mulheres uma vez, que foi à feira com sua mãe, e ela, muito bonita, ganhou do feirante uma laranja. E a mãe, querendo mostrar como a filha era agradecida, disse à filha: o que você diz? Ela olhou para o feirante e fez assim: descasca! Muitas vezes Deus nos dá inúmeras bênçãos e nós ainda somos insolentes e queremos dar ordem para o Senhor. Devemos ser melhor como aquela nossa irmã que era muito pobre, que morava na favela e vivia com grande dificuldade, mas todos os dias chegava o pão necessário na sua casa. Ela dizia: obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim mesmo na minha pobreza. Morava em frente a ela um macumbeiro, muito rico, porque tinha um centro de macumba e recebia dinheiro das pessoas. Ele disse: vou pregar uma peça nessa mulher, vou fazer a maior compra que ela já viu, botar na porta da casa dela. Quando ela agradecer a Deus, eu vou dizer que foi o diabo que deu. Vamos ver o que ela vai falar. E ele fez desse jeitinho, fez a melhor compra que existia, botou na porta da casa dela. E ela não tinha nada para comer, nem para ela, nem para os meninos. Ele bateu na porta e se escondeu. Ela abriu a porta: obrigado, Jesus, porque o Senhor sustenta a tua serva. Aí ele deu uma risada lá do outro lado. Quem deu essa comida aí não foi Jesus, não. Foi o diabo. Ela parou com a sua cabeça. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor quer abençoar a tua serva, o Senhor usa até o diabo para abençoar a tua serva. Você pode agradecer, irmão, até no dia da zombaria, até no dia da perseguição, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz por você. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 16-18, diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós não sabemos qual o desígnio do Senhor, mas nós sabemos que Ele é bom e Ele nos ama. Então, independentemente da provação que enfrentemos, nós podemos agradecer, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nós sabemos que não devemos nos conformar a este século, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Agradeça, agradeça, agradeça. Tudo Deus faz para o seu bem, e nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ainda que você esteja vivendo grande prova, agradeça, porque é assim que nós devemos reagir ao nosso Senhor maravilhoso, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Como reagir à presença do Senhor? Em primeiro lugar, testifique. Em segundo lugar, agradeça. Como você tem reagido à presença do Senhor? Como você tem reagido nesses dias de pandemia? Até quando, Deus? Já deu para a gente entender?
dessa pandemia. Também estou, meu irmão. Mas Deus sabe o tempo no qual ela vai acabar. E nós temos que agradecer. Senhor, obrigado pela pandemia. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa maravilhosa na pandemia. Tenho visto gente se aproximar de Deus. Tenho visto conversões da pandemia. Só para você ter ideia, agora que à noite nós temos maioria de membros da igreja, mas no culto da manhã, que é o culto principal da nossa igreja, certo? Nós temos mais visitantes nos domingos do que membros da igreja. Já parou para pensar nisso? Fruto da pandemia. Esse dia eu falei, Senhor, eu pensei que eu pedi, Senhor, me dá 120, porque esse ano a Unida está fazendo 120. Eu acho que Deus vai dar, viu? Mesmo se a gente está reunindo todo mundo aqui, mas Deus está fazendo a obra dele. Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus é soberano, tudo que Ele faz é o melhor. Então a pandemia não está fácil. Eu não estou dizendo que está brincadeira. Nós temos sofrido com os que estão enfermos e com aqueles que Deus levou para a glória. Mas tudo Deus faz para o nosso bem. E nós devemos ser agradecidos em toda e qualquer situação. Que Deus tire a murmuração da sua boca. Que Deus tire o desânimo da sua vida. Que Deus tire a falta de esperança do seu coração. Talvez Deus te trouxe para a pandemia para você ver o quanto você é frágil e para você ver que é Ele quem te dá o livramento e que Ele é quem supre todas as suas necessidades. Então que nesse momento você pare e agradeça e bendiga o Senhor, porque Ele não te abandona, Ele cuida de você. Que o Senhor nos dê um coração agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, como reagir à presença do Senhor? Em primeiro lugar, testifique. Em segundo lugar, agradeça. Em terceiro lugar, confie. Como reagir à presença do Senhor? Confie. Versículo de número 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Leiam todos comigo esse versículo, vamos lá? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro, a nossa ajuda, o suprimento das nossas necessidades está em o nome do Senhor. Quando o salmista usa a expressão em o nome, no nome, ele está falando que Deus, por causa do seu caráter, da sua essência, da sua identidade, por causa de quem Ele é, Ele socorre o seu povo. O nome na Bíblia é algo que uma pessoa tem de mais precioso. É por isso que no Antigo Testamento as pessoas recebem nomes com significados, porque tem a ver com um incidente da sua vida, com um projeto que a família tem para ele, com um projeto de Deus na vida dele. É por isso que Salomão se chamava Shilomo, que significa pacífico, porque seu pai tinha muita guerra. Davi era o filho mais novo de Jessé, lhe colocaram o nome de Davi, que significa amado. Ele era o filhinho querido, pequenininho, certo? Cada um tinha o seu significado. Abel significa Deus é pai, porque Abel era considerado filho de Deus, meu querido. Adão significa homem, Eva significa vida. Querido amigo e irmão, cada nome tinha um significado. Pois bem, o nome Senhor é o inominável. É por isso que a Bíblia diz nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é o seu caráter, o nome de Deus é a sua identidade, o nome de Deus tem a ver com a sua essência. E aqui está o texto dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Está aqui Yahvé, aquele nome que não deveria ser repetido em vão, em maiúsculas. Yahvé significa eu sou o que sou. Deus se revelou a Moisés dizendo eu sou. Se revelou aos outros. Esse nome nos mostra que Deus é. Ontem Deus é, hoje Deus é, amanhã Deus é o mesmo. Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é infinito. Mas Senhor é o nome com o qual Deus se apresenta como aquele que liberta o seu povo da escravidão do Egito. E esse nome se aplica a Jesus no Novo Testamento, porque Ele nos liberta da escravidão do pecado, do diabo e do inferno. Ah, querido, o nosso socorro está em nome do nosso Senhor, na identidade gloriosa, incomparável e salvadora do nosso Deus. O salmista está expressando confiança no Senhor.
O nosso socorro está no caráter de um Deus que é eterno, de um Deus que não muda, de um Deus que é infinito, de um Deus que nos ama e nos libertou, e ninguém pode nos arrebatar da mão deste Deus maravilhoso. Confie no Senhor. O nosso socorro está em o nome do Senhor. E se não bastasse, esse Senhor que é infinito, que é eterno, que é imutável, que é libertador, é o Criador dos céus e da terra. Ele é o autor de tudo quanto existe. Sem que Ele dissesse seja luz, não haveria existido luz. Ele criou o céu, a terra e tudo o que neles há. Só Ele é Criador. Todos os anjos, todos os demônios, todos os homens, tudo que há na terra, tudo que há no universo é criação. Deus criou tudo. Ele está acima de todos. Se o seu Deus está acima de tudo e de todos, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo dos inimigos. Você não precisa ter medo dos homens. Você não precisa ter medo dos problemas. Preste atenção, aquele que é maior do que tudo é o seu Senhor, é infinito, Ele é imutável, Ele é glorioso, Ele salvou você, mandou o Filho dele morrer na cruz por causa dos seus pecados. Como é que você vai arrancar os poucos cabelos que tem na cabeça? Para que viver desesperado, angustiado desse jeito? Confie que Ele já deu Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já deu por você o único Filho dele, Ele vai deixar de cuidar de você? Ele vai te abandonar por acaso? Ele vai te desamparar? Não, Ele te ama. Ele te comprou com o sangue do Filho dele na cruz do Calvário. Ele garantiu os céus para você. Ele diz que estará sempre ao seu lado. Então não se desespere. Tire os olhos das circunstâncias. Pare de olhar para a grandeza do dragão. Pare de olhar para o tamanho da tempestade. Pare de olhar para a fúria dos homens. Olhe para o Senhor. Confie nele. Ele está no controle de tudo. Ele te ama. Ele deu Cristo para morrer na cruz por você. Ele não vai te abandonar, ainda no dia da grande tempestade. Meus irmãos, quem aprendeu isso muito bem foi Martinho Lutero, quando foi perseguido pela fúria do imperador Carlos V, pela fúria da igreja romana, quando ele creu em Jesus e foi justificado e levantou a bandeira da justificação somente pela fé em Cristo Jesus. Quando levantou a bandeira da autoridade suprema das Sagradas Escrituras, o príncipe Federico o escondeu num castelo. E ali na muralha daquele castelo ele deixou a barba crescer e adotou a identidade de irmão Jorge para não ser preso. Ali ele traduziu o Novo Testamento em breves meses. E olhando para as muralhas daquele castelo, ele se lembrou do Salmo 46:1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele compôs aquele hino maravilhoso que é a Marselhesa da Reforma Protestante. Castelo forte é o nosso Deus. E olhando para a proteção do castelo, ele se lembrou da proteção do seu Deus e confiou. E a terceira estrofe do hino Castelo Forte maravilhosamente diz o seguinte: de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, se a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. O verbo de Deus vai ficar para sempre. Nada pode assustar você se Cristo é a sua defesa. Confie nessa verdade. Esse mundo é composto de lutas. Nós vimos familiares morrendo. Nós, irmãos, se Cristo não voltar, também morreremos. Mas nós não nos desesperamos, porque a nossa esperança final não está nessa vida. Nós não chegamos em casa. É por isso que Lutero diz: se temos de perder família, bens, prazer,
se tudo se acaba e a morte enfim chega, com ele reinaremos. Você vai reinar com Jesus. Você já está garantido no céu de Deus. Você vai estar com Ele durante toda a eternidade. Você já é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Se você sabe quem é, se você sabe que a vitória já é sua, por que você vai deixar que o desespero assole a sua vida, que a angústia domine o coração, que a depressão te jogue no solo? Confie, você é amado pelo Deus Criador, pelo Senhor poderoso que deu Cristo na cruz para salvar a sua vida. Cristo é soberano e Ele disse que você estará com Ele na eternidade. A vitória já é sua, você só precisa confiar. Confie no Senhor Jesus, creia nele e você receberá de graça a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Confie nele e você ficará firme, ainda no dia da dor, ainda no dia da angústia, ainda no dia da terrível tempestade. Como você tem reagido à presença do Senhor? Como reagir à presença do Senhor? Testifique, agradeça e confie. Pastor, quais são as implicações práticas? Os pontos, meu filho, está na cara. Saia daqui e comece a pregar o Evangelho. Aproveite todos os dias, pregue pelo Face, pregue pelo WhatsApp, pregue pelo Insta, pregue pelo Twitter, pregue pelo e-mail, pregue pelo telefone, pregue o Evangelho, testifique da grande salvação que Deus te deu. Essa é a primeira implicação. Em segundo lugar, agradeça. Quando o diabo vier colocar coisa ruim no seu ouvido, ou você quiser se sentir como aquela hiena do desenho, ó vida, ó tristeza, ó azar, fala, eu te repreendo. Você é a pessoa mais amada da terra, graças a Deus. Quando o desânimo quiser te assolar, olhe para Jesus, confie nele. Ele te amou, ele deu a vida na cruz para te salvar. Como reagir à presença do Senhor? Testifique, agradeça e confie. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.